enfim. E aí, quando chegou na fase final no Rio de Janeiro, todo mundo foi pra lá. E aí, acho que era semifinal, quarto final, alguma coisa assim. E aí tem um dia de coletivas. E aí, teve a coletiva da SKT. E iam fazer com eles todos lá, né? E aí, eles perguntavam pra imprensa, pô, com quem que você quer falar? E porque eu era da Riot, não era imprensa, eu tinha muito mais acesso que o resto da galera. Né? Então, por exemplo, se eu chegasse pra PRG, por exemplo... de novo, talvez tenha um outro revés porque sou eu e não outro jornalista. Mas vamos supor que fosse eu e não fosse eu ao mesmo tempo. Se eu chegasse como imprensa e falasse, Marina, eu posso acompanhar, ela ia falar, não. Só que como eu era Riot, ela sabia que eu não ia fazer cagada, até porque contratualmente eu não poderia fazer cagada, né? Tinha um voto de confiança a mais. Então, isso talvez não fosse importante pro Brasil, porque eles me conheciam. Mas pra gringa, pra uma SKT... era muito forte. Difícil, entendeu? Então eu cheguei pra eles e falei, cara, eu quero entrevistar o Faker, obviamente. Né? E eles falaram, a agenda do Faker tá cheia, mesmo pra Riot. Maravilhoso. Aí eu, tipo... Você tá cheio pra Riot? Tipo, cara, esse é o poder de uma equipe como a SKT, tá ligado? Tipo, você é de onde? Não importa. Você não vai fazer. Entendeu? Tipo, e aí eu tentei todos os jogadores, todas as agendas cheias. Deu, cara. Falei, e o Coma? Ele, o Coma não vai pra coletiva. Falei, onde é que ele vai ficar? Vai ficar no hotel. Falei, então posso falar com ele no hotel? Aí os caras, tipo... Não sei, pode? Aí eu, tipo... Puta, eu vou. Aí eu dei uma pressionada em cima deles. Pedi ajuda da Marina, né? Marina Tonioli, né? Que é a player manager, incrível. A Marina me ajudou bastante fazendo os contatos lá com eles e tal. E, cara, no final das contas eu consegui. Era assim, tipo, 10 horas da manhã, a gente marcou das 10, a gente tinha, na real, mais cedo do que isso, né? Acho que era 9 horas da manhã até mais ou menos 9h30. E aí eu já tenho muito da história do Coma na cabeça, porque, de novo, eu acompanho o cenário desde o começo e tal. E eu falei, caralho, eu vou pesquisar pra ver o que eu vou fazer e tal, não sei o que. Não vou pesquisar nada. Eu não vou pesquisar. Porque eu quero ir de cabeça leve, sabe? Eu sabia o ponto que eu queria falar com ele. E o ponto que eu queria falar com ele é... Todo mundo vê os louros. Ninguém vê a batalha. Ninguém vê o peso. Ninguém vê o que cobra essa vitória. Porque o Coma era isso. Ele era o deus. Ele era o cara que, pô... formou o Faker, formou todas essas coisas. E ninguém viu o lado humano do cara, saca? Tipo, e tinha tido um fato muito curioso, que foi quando o Peanut ficou bêbado, e ele saiu da casa dele andando... Era recente. Até o office, foi tipo, o cara, um mês antes. Eu falei, caralho, olha o quanto... E eu, de novo, pensando em todas as minhas coisas de vivência de técnico, de liderança e tal, eu sei o quanto importa para um jogador, saca? Então eu sabia que pro jogador ele não era só um técnico, ele também era um pai. As piadas que os caras falavam de vamos achar uma namorada para ele, sabe? Vamos casar o Coma, porque ele precisa casar. Eu sei que tinha uma coisa muito mais do que um técnico ali. Então, eu marquei com ele, a gente tinha das 10 às 10h30, era meia hora só de entrevista que a gente tem. E aí o problema tem um tradutor no meio. Vocês, inclusive, parabenizar o trabalho de vocês com a H. Eu fiquei embasbacado. Com ela. Mano. Não, e o Chaep, o Joko até queria que o Chaep desse um tempo, porque eu perguntava e a H aqui, ó. Não, então... E o Joko ainda segurando, assim. E a gente geralmente conversa no começo da semana qual que vai ser a dupla, porque a gente não tem tentado não ficar os três, até pra ter um rodízio. Aí nesse eu falei assim, Joko, você consegue ir na quarta, né? Ele, consigo, por quê? Eu falei assim, eu não vou conseguir ficar na mesa com os dois falando ao mesmo tempo. Eu perco a atenção. Sim. Eu ia ficar olhando aqui pro Croc falando em coreano, eu nem ia escutar em português. Aí de repente eu ia escutar em português e falei, o que estão falando, eles estão falando? meu Eu Deus? queria criar um bloqueio, porque eu conheço um pouquinho de coreano. Eu falei, eu não vou tentar entender. Você trabalhou bastante, né? Eu não vou entender. Mas eu acho que você também deu uma bugada, porque você falou muito pouco. Não, mas foi estratégia. Ah, entendi. Porque eu fiquei com medo de caotizar a parada. Eu queria que fosse... Eu achei que ia ser muito pior. E eu sabia que tinha que ser clean. Porque se não fosse clean não ia ter os próximos. Foi ótimo. Tinha que ser assim. E mais ainda, eu sabia quem era o Croc. Aí, ó. Porque eu sabia que se eu não precisava de falar nada. Ele ia... Teve moleque da hora, né, meu? Sim. Claro. Inclusive, fiquei muito feliz pela atuação dele, recente. E, obviamente, no sábado, principalmente, eu vi o quanto que ele ter dado a cara fez a galera abraçar 3 vezes mais. São os croquetes agora, né? Olha como que uma cara que o cara deu Sim, muda tudo. E ele sente, com certeza o cara sente, pô.
Sim. Foi legal demais. Mas Legal. enfim, aí- Parabéns pra Gá. que eu não É, falei. parabéns pra Gá. Mais Já parabéns, não tem parabenizei você no Twitter, mas ó. Corta Incrível. pra ela. Mas enfim, o tradutor era um problema, claro, porque você queria e passar o seu... E o Jin, que ele era um Rioter coreano. Então, eu já não estava na minha... Ele era um tradutor Rioter que trabalhava na Coreia do Sul. Então, eu já não tinha que falar português, porque eu falava pro Jin em inglês. Às vezes o Koma pegava o inglês direto, às vezes não pegava, e ele não fazia tradução simultânea. Ele parava, ouvia o que eu tava perguntava pro Koma, ouvia o que o Koma tava perguntando, voltava pro Jin, voltava pra mim. E ficava assim... 1, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. E além de tudo, come teu tempo de meia hora. Exatamente. Então, tipo... E eu tentei montar uma estrutura de tipo, cara, eu preciso trucar ele depois de eu amolecer. Entendeu? Então, e você repara... Não tô falando que eu sou um metaforando da vida, mas você repara em algumas microexpressões do cara. Saca? De tipo... o cara tá... Ou ele dá uma esticada assim no pescoço, tipo, não tô confortável, sabe? Você consegue sentir. Pelo menos eu consigo sentir a vibe do cara. Então, eu fui fazendo umas perguntas pra ele, e aí quando eu tava se aproximando da meia hora, eu comecei a intensificar as perguntas. Eu sabia que ia estourar o tempo. Mas eu falei, se der certo, vai dar muito certo. Tanto que eu fui intensificando as perguntas pro Koma e antes, o que ele fazia? Eu perguntava pra ele, ele ficava assim, né? Tomando café gelado dele. E aí o Jin virava pra traduzir pra ele olhava pro Jin. Aí ele olhava pra mim um pouco, tipo, respondia e tal, tipo, depois tomando o cafezinho dele enquanto eu traduzia pra mim, eu fazia pergunta e tal. E quando eu fui intensificando as perguntas, ele parou de fazer isso e começou a olhar pra mim, em vez de pro tradutor. E aí ele olhava pra mim, eu olhava direto pro tradutor pra, tipo, eu quero ouvir agora o que esse cara me disse. Entendeu? E aí quando eu falei, eu captei a atenção dele. Eu comecei a aprofundar. E isso era 25 minutos de entrevista já. Eu tava nos acréscimos. Só que aí que tá. Minha trocada não foi pra fazer as perguntas relevantes lá. Foi pra instigar ele a falar o que ele falou quando bateu meia hora de marca. Ele falou, dá mais 1 hora pra ele. Ele falou pro Jin. E aí o Jin falou pra SKT, a gente continua a entrevista. Eu falei, a meia hora que eu tenho não é pra gente fazer a entrevista desse cara. É pra eu provar pra ele que eu não sou qualquer pessoa que tô fazendo essa entrevista com ele, saca? Tipo, que eu sei o que eu tô falando, que eu sei o ponto que eu quero chegar. E aí eu fui aprofundando, né? Falando sobre, qual que é essa questão da pressão, né? Do relacionamento seu com os jogadores, do que é importante pra você, de como você se tranca num palácio mental, né? Tanto que eu assistia muito Sherlock Holmes naquela época, então virou o palácio mental de Koma, né? Eu até lembro do nome das matérias, de tão... É verdade. Você se tranca daí dentro, saca? Tipo, mas quando é que você sai? Quem é você quando você sai desse palácio, dessa rede de proteção que você tem na sua própria cabeça, né? Então, eu tentei quebrar esses paradigmas dele, que ele não era um cara conhecido por dar entrevistas, ele dava muito poucas entrevistas, né? Era muito raro ver o Koma dando entrevista. Então, quando ele fez isso, e eu agradeço muito ele, assim, por ele ter visto em mim que ele conseguia, abre aspas, confidenciar o que ele estava sentindo em mim, é um trabalho muito bem feito por minha parte. E eu me dou parabéns pra isso, saca? Tipo, sem faltar humildade, assim. É uma coisa difícil, saca? Tipo, principalmente quando você tem um tradutor e tudo mais no meio do caminho, sem querer parecer arrogante, Deus me livre. Mas E conseguir destravar isso, e conseguir conquistar a confiança dele de um cara que eu não conhecia, só sabia quem ele era, porque, cara, é foda, saca? Tipo, e eu lembro de numa BGS eu vi isso muito com o Hakim. Eu acompanhei o Hakim numa BGS lá. E pra mim é o Hakim, saca? É o Rafael, tá? O brotherzão aqui. Só que aí tinha um cara que veio de Aracaju pra ver ele, e o cara chorava. E saca, tipo, pra mim é o Hakim. Pro cara caralho, é o Hakim, tá ligado? Tipo, e então eu tive que desconstruir isso na minha cabeça pra chegar e falar, caralho, eu tô na frente do Koma. Que era o padrão, tá ligado? É padrão. Então, desconstruir isso foi muito importante pra eu conseguir abrir essa mente dele. E era engraçado porque o Jin também tava, tipo, que era o tradutor, ele tava, tipo, mano, caralho, tá muito foda, tá muito foda. E ele tava aqui, tipo, mano, tocando a bola chave, assim, Iniesta, na parada, assim. E acho que o principal foi isso, saca? Tipo, eu consegui desconstruir isso. E o final do texto ficou um pouco famoso, né? Só que ele não aconteceu da forma como eu contei. Obviamente, eu sou um jornalista mais famoso literário. Floreio. Então
né, dei a floreada, tipo, ele me falou, depois do final da entrevista, ele falou, cara, eu falei muita coisa que eu sou uma pessoa que me cobra muito, que cobra muito dos outros e tal, só que eu sou uma pessoa divertida. Tipo, então, deixa isso no texto também, sabe? Não é só bronca, também é sorriso, saca? E eu fiz isso, construí isso como se eu estivesse indo pro elevador, e ele me deu tchau lá, e ele falou, cara, não coloca só que eu sou, sabe? Tipo, dei aquela floreada e o final do texto ficou conhecido na época, né? Mas pra mim, e aí eu não, né? Eu entrei no elevador, daí eu fechei a porta e eu falei, caralho, tô fudido, velho. Eu tenho uma puta entrevista na mão e agora eu preciso construir um texto à altura, tá ligado? Tipo, caralho, eu me caguei, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, fudeu, tenho talvez a melhor entrevista com o Coma que o cenário já teve e eu preciso construir isso em texto. Somente eu posso realizar essa missão. Mano, caralho, velho. Se não sou eu, fudeu. Tipo, e não é porque sou eu, é literalmente porque é a minha entrevista, tá ligado? E aí, de novo, entrou muita ajuda do Teixeira, né? Que foi o meu editor, que ajudou a construir. De novo, é o que eu falei. Eu coloquei a primeira linha lá, o texto veio inteiro, e depois ele me ajudou a construir e tal. Tiramos algumas paradas, colocamos outros e tal. E aí a gente publicou o texto, bombou rapidamente no cenário brasileiro. E daí depois isso chegou, foi traduzido para o coreano, para o chinês, para francês, para espanhol. Caralho. Foi para Correu o mundo. Foi para todas as regiões. Foi parar no front page do Reddit, assim, tipo, o primeiro post. Tanto que o texto que tem normalmente é o inglês do Reddit, sem imagem, sem nada. Tem um cara que pegou e colocou o texto, passou o texto inteiro pro Reddit, assim. Mas o mais foda foi quando eu fui pro Mundial no final daquele ano e o Coma falou obrigado. Falou, cara, eu li o texto que você escreveu, obrigado. E Caralho. Eu falei, cara, pode colocar pá e me enterrar aqui, ó. Que eu tô, foda, mano. Eu tô muito, muito satisfeito, assim.